tema de relevância indubitável para o Brasil, né, já que, como já dizia Otto Mayer, naquela frase atribuída a ele, o direito constitucional passa e o direito administrativo permanece. Né? E existem muitos temas a serem debatidos aqui nesta sessão, com esses três brilhantes professores que trarão umas propostas sobre algumas mudanças que o direito administrativo brasileiro necessita. Né? Questões que hoje estão em voga, que poderiam ser debatidas, por exemplo, a questão já tão conhecida da supremacia do interesse público, por exemplo, a questão da relação entre os contratos e atos administrativos, a eterna crise do serviço público e, evidentemente, algo mais próprio às questões burocráticas da administração pública, da eficiência da administração pública. O professor Rogério Jasta Leal trará um tema bastante interessante chamado pela criação de uma jurisdição especializada em direito administrativo. Esse será o tema do professor Rogério Jasta Leal. Obrigado. Funciona. O professor Fabrício Mota falará sobre o tema será por uma lei orgânica para a administração pública brasileira. E a professora Ana Cláudia Finger por um novo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Paraná. Vou fazer uma breve apresentação dos três palestrantes. O professor Fabrício Mota, que está aqui à minha direita, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, membro do Conselho Editorial das revistas A e C, Direito Administrativo e Constitucional e Revista Brasileira de Interesse Público, é presidente do Instituto de Direito Administrativo de Goiás, é professor adjunto da Universidade Federal de Goiás, é membro do Conselho Editorial, professor convidado dos cursos de especialização do Instituto Bacelar e da Fundação Getúlio Vargas e de cursos de extensão da Sociedade Brasileira de Direito Público. O professor Fabrício Mota tem alguns artigos muito bons, publicados, inclusive os senhores podem ter acesso lá no site de Direito do Estado. Um dos últimos artigos que o professor Fabrício Mota publicou, que até eu já usei nas minhas disciplinas do direito financeiro, que é a nota sobre a publicidade e transparência na lei de responsabilidade fiscal. Tá? Esse foi um dos últimos artigos, se não me engano foi o último artigo que o professor Fabrício Mota publicou no site. O professor Rogério Jasta Leal, que está aqui à minha esquerda, é o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Ele possui graduação em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, mestrado em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é professor titular da Universidade de Santa Cruz do Sul, professor e pesquisador do Programa de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da UNUESC. É coordenador científico do Núcleo de Pesquisa Judiciária da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados Brasileiros e membro da Rede de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional de Justiça e conselheiro científico do Observatório da Justiça Brasileira e é coordenador executivo do Comitê da Gestão da Rede dos Observatórios do Direito à Verdade, à Memória e à Justiça das Universidades Brasileiras e membro da Comissão de Altos Estudos do Centro de Referência Memórias Reveladas. Um dos últimos artigos que o professor Rogério Jasta Leal publicou na revista A&C, de Direito Administrativo e de Direito Constitucional, da editora Fórum, imbricações necessárias entre moralidade e probidade administrativa. Aliás, um tema que está bastante em voga hoje no direito público. E a professora Ana Cláudia Finger, que está aqui também à minha direita, que tratará sobre um novo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Paraná, é advogada militante na área de Direito Administrativo, graduada em Direito pela PUC do Paraná, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Administrativo pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos e pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar. É especialista em Direito Contemporâneo pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos, assessora jurídica do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região, é professora do curso de graduação em Direito da Unibrasil e da Universidade Positivo, do curso de pós-graduação do Instituto Romeu Felipe Bacelar, da Escola Superior da Polícia Civil do Paraná, da Federação dos Municípios do Paraná, do curso do Ministério Público do Mato Grosso
do Mato Grosso, da Escola da Magistratura Federal do Paraná e da Fundação da Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. É professora colaboradora do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, e é autora de várias obras jurídicas, um artigo que foi publicado no ano passado, da professora Ana Cláudia Finger, numa coletânea que foi organizada pelo professor Romeu Felipe Bacelar, pelo professor Daniel Weinrachen, Intervenção Estatal, Direitos Fundamentais e Sustentabilidade, é um livro cujo nome é Serviço Público, um instrumento de concretização de direitos fundamentais. Então, o currículo de todos os três autores, aliás, se tomarem o currículo deles isoladamente, já ultrapassa muito o meu currículo. Então, estão aqui pessoas que são extremamente capazes de fazer um debate adequado sobre o direito administrativo. Eu já inicio, então, a palestra, passo em primeiro lugar ao professor Rogério Gesta Leal, que, então, fará a sua apresentação. Bem, muito bom dia. É uma satisfação retornar a Curitiba, fundamentalmente pelos laços afetivos que eu tenho nessa cidade. Para mim, a felicidade são muitos. E estar com os amigos é algo hoje cada vez mais importante, na medida em que se escassa o tempo para isso, né? Em razão das atividades múltiplas que cada um de nós tem. Estar com os amigos é algo que, além de prazeroso, alimenta, né, o nosso espírito, as nossas energias. E é muito bom vir a Curitiba e estar aqui com esses amigos. Desde Romeu Felipe Bacelar, que é meu mestre, professor, até toda uma geração de amigos, discípulos, colaboradores que foram se constituindo ao longo do tempo. O Emerson está aí, também declino a satisfação de estar contigo. Os colegas de mesa que compõem hoje este painel, e aos colegas advogados, professores, estudantes que fazem parte, estão fazendo parte dessas atividades. Homenageei, por fim, a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Em especial os advogados e a Seção do Paraná, pela grandiosidade do evento, que só evidencia a importância da classe advocatícia dessa comunidade. Sem sombra de dúvida, a OAB tem apresentado a sua força e o seu compromisso com a democracia e as instituições republicanas, não só no dia a dia, mas também nesses momentos de parada e reflexão tão importantes para os atores, os protagonistas do sistema de justiça brasileiro, que sem o qual nunca é o bastante lembrar, esse sistema não funcionaria. Eu gostaria de apresentar algumas reflexões que tenho feito na condição de pesquisador e professor universitário, com formação na área do direito público, e também na condição de magistrado, né, junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que quem eu represento também. E na condição de atuante em jurisdição de direito público. Durante 10 anos, praticamente 8 anos, atuei junto à terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, cuja competência exclusiva é direito público administrativo, e agora um ano trabalhando junto à 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que se ocupa exclusivamente dos crimes contra a administração pública e competência originária de crimes de prefeitos e vereadores.
essas duas experiências que eu tenho acumulado, a de acadêmica e jurisdicional, me autorizam a desenvolver algumas reflexões que eu gostaria de partilhar com os colegas sobre esse tema da importância de uma jurisdição, de um Estado juiz que também se preocupe com a jurisdição especializada nessa área, na área do direito administrativo, que, em verdade, é uma área, digamos assim, é uma área que se expande a cada momento, né? Hoje, quais são os ramos que o direito administrativo brasileiro alcança, né? Em termos de competências, em termos de habilidades de conteúdo normativo, né? São amplíssimos, né? Passa pela questão da função pública, passa pela questão do serviço público, dos contratos, chega até o direito ambiental. O direito administrativo está todo ali, né? Em direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Então, a expansão do direito administrativo, o que não significa necessariamente a expansão do Estado administrador, mas do direito administrativo como marco regulatório, é algo extremamente grande, né? E, ao mesmo tempo, nós temos o quê? Nós temos uma cadeia deficitária de formação dos bacharéis em direito, essa é a minha convicção. Nós temos uma cadeia deficitária de formação dos bacharéis em direito neste grande campo do conhecimento que é o direito administrativo. Ou seja, não tenhamos dúvida de que os déficits, as fragilidades que nós temos no mercado de trabalho envolvendo os protagonistas do sistema de justiça, advogados, procuradores, Ministério Público, defensores, juízes, servidores, os déficits e as fragilidades que nós temos no sistema de justiça brasileiro hoje são nada mais, nada menos do que também um reflexo de um histórico e de um sistema igualmente deficiente de formação de profissionais nessa área. Essas coisas estão conectadas. Poderíamos até imaginar que o sistema de justiça pudesse criar mecanismos autônomos de recuperação do tempo e do espaço perdido no âmbito da formação de profissionais mais qualificados nessa área, ou seja, que o próprio sistema de justiça construísse mecanismos de oxigenação, formação e retroalimentação de profissionais que trabalhassem nesse sistema, qualificando-os neste campo enorme que é o direito administrativo, o que não faz, ou faz muito mal também, mas a verdade é que esses déficits estão mais na base, estão mais no modelo, na verdade, no modelo de concepção da formação dos bacharéis em direitos em termos de currículos de graduação, fundamentalmente de graduação das faculdades de direito no Brasil. Se nós formos atentar, por exemplo, ao fato de que, em regra, os cursos, as grades curriculares dos cursos de graduação em direito no Brasil, na sua maior parte, dão atenção ao direito administrativo de forma pífia, de forma absolutamente vergonhosa quase, né? E o fazem de uma forma extremamente dogmática e conservadora, restringindo o campo do direito administrativo àqueles itens e aqueles temas tradicionalmente repetidos pelos antigos manuais de direito administrativo, deixando, portanto, de perceber a fluidez, a capacidade difusa, a capacidade migratória de movimento que os conceitos dos institutos de direito administrativo desenvolvem em tantos outros campos do direito. Está lá no direito penal, está lá no direito tributário, está lá no direito contratual. Deixando de perceber isso, a percepção que se tem, basta olhar as grades curriculares da maior parte dos cursos de graduação em Direito no Brasil. Hoje são 1.350 cursos de graduação em Direito no Brasil. Basta olhar para a maior parte dessas grades curriculares que nós vamos verificar que o direito administrativo está engessado, está blindado por
campos de abordagem do seu conhecimento, dos seus temas de conhecimento, em itens, em pontos reiteradamente discutidos de forma restritiva. Ou seja, isso tem algum efeito, tem algum impacto no perfil e no formato do profissional do direito que nós estamos formando, que nós estamos levando ao mercado. Qual é a reciprocidade que decorre daí? A de que o mercado de trabalho vai refletir isso também. O mercado de trabalho vai refletir isso, ou seja, ele vai apresentar um profissional do direito que vai reproduzir estruturas restritivas, insuficientes de tratamento do direito administrativo em campos de alta complexidade, em conflitos de alta complexidade, em tensões sociais de alta complexidade. Eu citava há pouco tempo a questão do direito ambiental. Ele hoje é uma evidência clara das insuficiências de compreensão sobre institutos de direito administrativo, notadamente no âmbito dos marcos normativos regulamentadores da proteção ambiental existente no Brasil e dos procedimentos aferitórios, administrativos aferitórios da regularidade ambiental de determinadas atividades empresariais ou individuais. E isso evidencia muito claramente, no campo da jurisdição, os problemas que nós temos para lidar com o direito administrativo, então, diferentes cenários dogmáticos. Ora, é óbvio que isso também vai se refletir na jurisdição. Ou seja, primeiro, nós não temos, por uma questão também de formação histórica, nós não temos uma tradição de formação jurisdicional especificamente voltada para esse mega campo, né? Eu chamo de campo e não de disciplina ou de conteúdo, né? Esse grande campo que é o campo do direito administrativo. Não há uma preocupação com isso. Tampouco há no campo da formação dos magistrados, né? Quando estávamos lá desenhando a estrutura de capacitação permanente da magistratura brasileira na Escola Nacional da Magistratura, falávamos, advertíamos aos conselheiros da escola da necessidade de criarmos campos de formação e de treinamento específico para a jurisdição administrativa, e isso, dentro de tantas outras áreas e temas, naquele momento histórico, não fora contemplado, como não é contemplado até hoje. O que se conseguiu fazer foi criar alguns núcleos de estudos e de debates que poderiam, de forma optativa, serem eleitos pelos magistrados para fins de capacitação permanente, tanto para ingresso na magistratura, para vitaliciamento, como progressão na carreira. Mas foi o máximo que se conseguiu fazer. Então, também, no âmbito da jurisdição, é certo, nós não temos uma preocupação, não temos tido uma preocupação de qualificação, de capacitação da magistratura nesses grandes temas, né? Qual é a consequência disso? A consequência disso é o resultado final da jurisdição, que são as decisões judiciais. Em regra, as decisões judiciais evidenciam insuficiências tremendas no que diz respeito à compreensão, à cognição, conhecimento, compreensão, o que isso significa, e efetivação de institutos de direito administrativo de alta complexidade. As decisões judiciais evidenciam isso. Assim, a falta de conhecimento, compreensão, de efetivação de determinados institutos que têm per si um nível de sofisticação técnica e aplicativa enorme, a falta de adequado tratamento disso vai se projetar numa deficiente ou insuficiente prestação jurisdicional e, inevitavelmente, numa frustração ou numa violação de direitos terceiros ou da própria cidadania que espera da jurisdição decisões mais consentâneas a estes níveis de sofisticação e de complexidade. São muitos as exemplificações que se poderiam trazer aqui, né?
Algumas são mais latentes, eu acho, em face da experiência que a gente vem acumulando, algumas são mais latentes, né? Eu sempre trago como exemplo os problemas urbanísticos envolvendo as decisões judiciais, né? Os problemas que envolvem, quando eu falo do problema urbanístico, é porque ele em si próprio tem um nível digamos assim, de complexidade, né, de importância, de amplitude muito significativo, né? Afinal, o que é o direito urbanístico, né? Ele é uma pleiade de campos do conhecimento e normativo que se espalha, se difunde por vários saberes, né? Por vários tópicos do conhecimento, né? E fundamentalmente do direito administrativo. Mas se nós avaliarmos hoje decisões judiciais, durante muito tempo eu fiz isso, se nós avaliarmos decisões judiciais envolvendo a questão do direito urbanístico, envolvendo temas de estatuto da cidade, plano diretor, zoneamento urbano, ocupação irregular ou ilícita do solo, parcelamento clandestino do solo ou parcelamento ilícito do solo, ocupação, etc, 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 estes casos, considerando, por exemplo, que 70% do território brasileiro foi formatado a partir de ocupação irregular ou clandestina do solo urbano, este tema do direito urbanístico é um grande tema, no qual o direito administrativo perpassa, transita em todos os seus segmentos, não é? Em especial a partir do Estatuto da Cidade, a Lei 10.250, a partir do Estatuto da Cidade ficou explícito isso, ou seja, o direito administrativo vai ter que ser utilizado para resolver problemas que envolvem desde os temas do IPTU progressivo e da contribuição de melhoria até os temas de direito de preempção, até os temas de direito de superfície, até os temas de impacto, de estudo de impacto de vizinhança e etc, etc, etc. O direito administrativo está ali. E como usar o direito administrativo para enfrentar essas questões que são milhares, que são o maior número hoje de demandas que nós temos nas varas especializadas de direito público depois da execução fiscal no Brasil, esses dados são do CNJ, depois da execução fiscal no Brasil é o tema do direito urbanístico, que dentro dele tem N outros temas, né? Ou seja, e qual é o preparo, qual é a formação que os profissionais do direito estão tendo para lidar com isso. Aqui nós temos alguns gargalos bastante conhecidos, né? Quem são os protagonistas que operam no sistema de justiça de forma mais recorrente com esses temas de direito administrativo mais complexos? É importante identificar esses atores para nós sabermos como vamos nos comportar em relação a eles e qual é a relação que esses atores trazem para o sistema de justiça na medida que o provocam para resolver conflitos dessa espécie. Quem são esses atores? De um lado, os advogados de Estado, procuradores de município, procuradores de Estado, alguns defensores públicos em algumas áreas. A advocacia de Estado no Brasil, ela qualitativamente cresceu muito. Ou seja, pelo menos ali no Rio Grande do Sul, aí eu falo só da realidade que eu conheço um pouco melhor, né? Ali no Rio Grande do Sul, a advocacia de Estado, ela deu um salto qualitativo enorme em termos de formação dos seus profissionais. Seguramente este ano, nós estamos em agosto, mas seguramente este ano, eu pessoalmente, até por me envolver muito com esses temas, não é? Eu pessoalmente já estive em cursos de formação permanente e continuada de todos os segmentos da Procuradoria do Estado, da Procuradoria do Município de Porto Alegre, dos procuradores da República, de alguns de procuradores da Fazenda, alguns segmentos da AGU, tratando de temas dessa natureza. Então, a advocacia do Estado tem procurado se qualificar no âmbito desses temas que nós estamos nominando atinentes ao direito administrativo, de um lado. Mas a magistratura, por exemplo, não. O Ministério Público também. A magistratura, por exemplo, não. O ano passado, 2013,
pelo levantamento que o CNJ fez, e eu participei um pouco da leitura de alguns itens de formação, de avaliação do sistema de formação da magistratura brasileira no ano base 2013, a gente faz sempre uma avaliação anual disso. No ano base de 2013, as oportunidades, os cursos de formação e treinamento de magistrados envolvendo o direito administrativo, qualquer um dos ramos do direito administrativo, ele representou na totalidade de formação dos magistrados o percentual de 2% dos conteúdos ministrados. 2% dos conteúdos ministrados. Bom, aí, claro que nós temos que fazer o seguinte, cerca de 30% da magistratura brasileira participou desse processo de formação, ou eram de acesso ao cargo, ou eram de vitaliciamento, e a menor parte de promoção na carreira. Ou seja, hoje nós já temos dados estatísticos mostrando que é ínfimo o nível de preocupação formativa no sistema de justiça da magistratura sobre os temas do direito administrativo. Ou seja, há uma ausência perigosíssima, importante de ser percebida, de políticas públicas de formação nesse campo por parte dos operadores do sistema envolvendo a jurisdição. Esse é um dado. Dá para se concluir isso, porque esse dado vai se repetir em 2012 e 2011, com pequeníssimas variações. Então, nós temos essa situação. Aí, qual é o cenário? O cenário nós temos uma advocacia de Estado, volto a dizer, a iniciativa privada, até porque os níveis de demandas que nós temos, só ficando aqui com o direito urbanístico, no direito ambiental isso vai aumentar, mas no direito urbanístico, os níveis de demanda judicial que nós temos, eles são maciçamente provocados pela advocacia do Estado. É muito difícil você ver um cidadão entrar em juízo para discutir os critérios de aferição da tabela de valor venal do IPTU progressivo. Isso não é Porto Alegre, ocorre, mas ocorre por provocações mais isoladas do que propriamente de massa. Porto Alegre tem uma boa estrutura, uma boa logística de mensuração dessas questões envolvendo o IPTU progressivo, por exemplo. Mas 90% da massa de demandas que envolvem direito urbanístico seguramente são de provocação por parte da advocacia de Estado. Seguramente que sim. Discutindo, debatendo, desde ações de declaração de inconstitucionalidade, de competência do Estado, até questões envolvendo tributos como contribuições de melhoria, IPTU e algumas taxas envolvendo serviços públicos específicos. Bem, de um lado isso. De outro lado, muda um pouco esse perfil no campo do direito ambiental. Por exemplo, hoje a litigiosidade na área empresarial e industrial sobre estudos de impacto ambiental envolvendo licenças e alvarás de instalação e funcionamento de empreendimentos com significativo impacto ambiental, o nível de litigiosidade no Brasil tem aumentado exponencialmente. E ali, os senhores sabem, ali o debate tratando de questões envolvendo direito administrativo também é significativo. E ali a advocacia privada, o mercado opera mais, provoca mais, tanto quanto o Estado no âmbito da sua atuação fiscalizadora. Então, também aqui nós temos um outro nicho importante que demandaria, por parte dos protagonistas desse sistema de justiça, níveis mais equilibrados de aperfeiçoamento e formação, que não tem. Mas, tanto num lado como no outro, em demandas que estão presentes mais advocacia do Estado, em demandas que estão presentes mais advocacia de mercado, direito urbanístico e direito ambiental, mesmo nessas situações, nós vamos ter que equação? A advocacia do Estado com uma alta performance formativa e litigante, qualificada pela sua própria condição de conhecimento, advocacia de Estado, e o Poder Judiciário deficitário em termos de formação e de cognição sobre as mesmas matérias. Um litigante pedindo qualificadamente e um decisor decidindo deficitariamente.
Aqui nós já temos um ponto de desequilíbrio institucional complicado. E essa variante para aquele polo em que a advocacia de mercado é mais litigante, é mais provocativa, como é o caso do direito ambiental, tem a mesma equação. Litigantes, provocadores do sistema de justiça altamente qualificados no setor do mercado, da advocacia privada, portanto, altamente qualificados. Hoje nós temos empresas em todo o Brasil, Curitiba também, o Rio Grande do Sul. Volto a falar da realidade que conheço um pouco melhor. No Rio Grande do Sul nós temos várias empresas que hoje trabalham com o tema de assessoria ambiental, formada por profissionais de múltiplas áreas, entre eles advogados, e advogados altamente qualificados, com provocações jurisdicionais extremamente complexas, que vão ter no outro polo uma jurisdição deficitária para atendê-los nesse campo. Então, aqui nós vamos ter um outro desequilíbrio importante que vai se refletir na decisão judicial. Bom, sem falar, conversávamos antes aqui, eu e Emerson e tal, sem falar naquelas questões que envolvem improbidade administrativa, naquelas questões que estão envolvendo, os procedimentos administrativos disciplinares, né? Que são, não raro, para o senhor ter uma ideia, o ano passado, já vou encaminhando aqui para o encerramento, para respeitar o tempo. O ano passado, eu fiz um levantamento, há 2 anos atrás eu fiz um levantamento de 5 anos, é um trabalho até que não foi publicado ainda, porque eu estou aguardando uns dados estatísticos do meu tribunal, mas será publicado. Fizemos uma pesquisa sobre, na minha Câmara, que é a terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que trabalhava com o tema de servidor público e, portanto, trabalha com o tema dos processos administrativos disciplinares das sindicâncias administrativas, nos anos de 2009 a 2012, 3 anos, nós tivemos, dos processos de procedimento administrativo disciplinar, envolvendo procedimento administrativo disciplinar, servidor público, dos 1.300, 1.400 casos que julgamos sobre isso nesses anos, 50% desses casos, exatamente 50 alguma coisa por cento desses casos, foram, as decisões administrativas tomadas em processo administrativo disciplinar foram revistas e alteradas por decisão judicial. E boa parte das decisões judiciais sobre essas matérias, uma boa parte, a meu juízo, equivocada, sob o ponto de vista de mérito. Esse é um trabalho que eu quero publicar ainda o ano que vem, esperando algumas estatísticas que fiquem prontas. Mas isso mostra também que, bem, a jurisdição tem que se qualificar mais nesse sentido. O último desafio, o mais recente desafio que está aí, falávamos já disso numa outra oportunidade que eu estive aqui em Curitiba, com o Daniel, mesmo com o Emerson, né, é o tema da nova lei anticorrupção, né, aprovada no ano passado, está em vigência agora. Ela traz um cenário interessante e novo, tanto para a administração pública como para o mercado. Não é? Alguns estão céticos em relação a ela. Eu acho que ela vai ter um tempo aí de maturação e depois de tensionamento interessante. Mas essa nova lei, ela vai exigir, sem sombra de dúvida, por parte dos protagonistas do sistema de justiça, da advocacia, magistrados, Ministério Público, um nível de qualificação diferido para o tratamento dela, né? Não só porque envolve um tema que é universal, que é o tema da corrupção, mas também porque envolve ali dentro competências e atribuições da administração pública que, a meu juízo, a maior parte das administrações não tem condições de cumprir por ineficiência estrutural e operacional. Mas, na ausência e no silêncio da administração pública, o Ministério Público, no limite, poderá intervir, né? Deverá intervir, né? E acho que vai ser um novo momento histórico para que o Ministério Público chame a si um protagonismo que ele já teve no passado, ex-via a experiência da Polícia Federal Brasileira. Acho que essa lei vai catapultar, no silêncio da administração pública, que pode acontecer,
o Ministério Público para que ele redobre as suas forças. E as tensões na democracia são essas: busca de espaço de poder com regras claras, transparentes e controláveis. Mas na ausência e no silêncio da administração pública, outros atores vão se movimentar. E tomara que se movimentem, porque acho que quem ganha ao fim e ao cabo, com todos os erros e acertos que vamos ter neste percurso, é a sociedade e a cidadania, e fundamentalmente a advocacia, que é a protetora desses direitos e dessas garantias. Acho que os dados que nós temos são claros. É preciso a qualificação. Alguns setores estão se qualificando, outros não tanto. A advocacia no mercado privado tem que ampliar os seus horizontes neste campo, não é? E talvez com isso criando dialeticamente, criando movimentos de tensão e de indução da formação do decisor judicial nesta área de atuação. Porque é inexorável, na medida em que o Poder Judiciário começar a receber provocações qualificadíssimas sobre esses temas todos, ele vai exaurir a possibilidade de dar respostas insatisfatórias ou frágeis a demandas tão bem qualificadas, e vai ter que buscar algum tipo de qualificação. A depuração de determinadas instâncias e determinados poderes, ela é mais lenta em relação a um poder ou em relação a outro. Né? Ou seja, algumas instituições são mais refratárias às mudanças, mas elas acontecem, independente da vontade das instituições, porque senão as instituições começam a entrar numa crise de legitimidade democrática, de representatividade institucional e de identidade cívica tal que passam a pagar um vale e a pagar um preço muito alto, um preço, inclusive, de descrédito social. Acho que há aí um mecanismo incontrolável, mesmo que moroso, dependendo da capacidade de resistência das instituições de se renovarem. Há um processo moroso, pode ser que moroso, mas que não para, de transformação gradual. Não é? E aí tem uma questão geracional também, não é? Ou seja, nós temos que entender que é importante, e portanto volto ao início da minha fala para terminar esse bate-papo, é importante percebermos, né, que a mudança de geração e das gerações que estão em polos decisivos de participação social, como é a advocacia, como é a OAB, ou como é a magistratura, como é a advocacia de Estado, enfim, estes espaços de poder que nós ocupamos hoje, eles serão ocupados por gerações que estão chegando, e essas gerações precisam arejadamente, né, serem formadas, serem tratadas com muito respeito, desde os seus cursos de graduação, desde a estrutura dos seus cursos de graduação, para que não cheguem contaminados, né, negativamente ao exercício final das suas profissões. Então, eu acho que entendendo um pouco esse cenário e como ele funciona, a gente pode fazer intervenções mais pontuais e contribuir para que este processo se altere, né? E talvez a luz no fundo do túnel realmente exista e não seja um trem que venha vindo, ao contrário, né? Aí complica mais. Muito obrigado. Obrigado, professor Rogério Gesta Leal. Eu já tenho até uns comentários depois e perguntas no final da nossa apresentação. Bom, passo a palavra imediatamente para o professor Fabrício Mota, que falará por uma lei orgânica para a administração pública brasileira. Muito bom dia a todos. Vou tirar esse teclado aqui, já que ninguém vai usar. Bem, bom dia novamente. Estou ligando aqui o cronômetro. Eu queria inicialmente cumprimentar a mesa dos trabalhos, o professor Rodrigo, que a preside, dizer da satisfação de estar aqui junto aos meus amigos. O professor Rogério Gesta Leal acaba de nos brindar com uma bela conferência. Minha querida amiga Ana Cláudia Finger. Agradeço o convite para estar aqui hoje, na pessoa do professor Emerson Gabardo, conselheiro aqui, suplente da Ordem dos Advogados do Estado do Paraná,
Eu venho com muita alegria. Eu, apesar de ter minha formação em São Paulo e Minas Gerais, minha segunda casa é Curitiba. Minha segunda casa, minha formação intelectual, a Escola de Direito Administrativo, a escola do professor Romeu Bacelar. Eu digo sempre brincando, da qual sou filho adotivo, em razão das muitas afinidades. E é onde me sinto em casa, é onde tenho amigos tão queridos, como Emerson e Ana Cláudia. E por essa razão estar aqui é sempre uma alegria, não é trabalho nenhum. Quero cumprimentar meu prezado amigo Laércio, ex-colega, procurador do Ministério Público aqui, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que me honra com sua presença. Eu devo estar aqui, já começando a palestra, nas cotas, né? Porque sendo do Ministério Público e junto ao Tribunal de Contas, um evento da OAB, certamente já tem que começar essa palestra, eu sempre digo pedindo desculpa, né? Porque advogado, geralmente, Tribunal de Contas e Ministério Público não costumam ter muita afinidade. Quando junta as duas instituições, então, eu brinco, falo, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, foi o que eu consegui para fazer da vida, foi o concurso que eu consegui passar, foi esse. Mas os senhores verão que eu tenho uma forma de enxergar a administração pública talvez um pouco diferente. Pois bem, o tema geral do Congresso, o tema geral desse nosso painel, o Congresso fala das reformas de que o Brasil precisa, as reformas que o direito administrativo precisa, e o tema que me foi sugerido, por uma nova lei orgânica. Se nós estamos tratando propriamente de reformas, é claro, estamos pensando que existem reformas em razão da necessidade de solucionar determinados problemas. Problemas vários que nós poderíamos tentar resumir em duas linhas, não necessariamente problemas jurídicos ligados à administração pública brasileira e ao direito administrativo. Eu poderia falar que um primeiro grupo de problemas se liga à corrupção. E corrupção em sentido amplo, como o desvio ilícito do interesse público em prol de interesses particulares, envolvendo as várias condutas aí do direito que são enquadradas. O professor Rogério Gessler é uma das maiores autoridades e conhecedores do assunto, das patologias corruptivas, que investiga em grandes grupos de pesquisa. Esse é o primeiro grande grupo de problemas. E o segundo grande grupo de problemas é composto pela ineficiência. Vamos dizer, aí também abrangendo uma série de condutas. Professor Emerson, doutor em eficiência, e a ineficiência voltada também em sentido leigo, sem atentar à precisão jurídica de eficiência, eficácia e economicidade, mas, vamos dizer, a falta de racionalidade no uso de determinados meios para conseguir resultados satisfatórios. Então, se eu trato desses problemas em sentido amplo, sem tratar dos problemas propriamente de um diagnóstico jurídico, nós podemos, então, tentar delimitar o escopo dessa abordagem ao se falar em uma nova lei orgânica para a administração pública, como foi proposto. E falar em uma lei orgânica para isso, eu imagino que o tema tenha sido inspirado, sobretudo, em um anteprojeto elaborado por uma comissão de juristas, se não me engano, em 2010, não sei se 2009 ou 2010, com o intuito de substituir o Decreto-Lei 200, de 1967, que dá ainda hoje a estrutura da administração pública federal. Um belo anteprojeto com grandes inovações. E eu faço o corte para tratar não propriamente do anteprojeto, mas da administração pública como estrutura orgânica, quer dizer, naquela divisão tradicional que a gente aprende a enfocar, e sobretudo no direito administrativo, na administração pública em seu senso subjetivo, quanto às suas estruturas, sejam elas personalizadas ou não, sujeitos dotados de personalidade jurídica, entes personalizados ou sem personalidade, que exercem a chamada função administrativa. Propriamente, quais são essas estruturas personalizadas ou não? Quais são os modelos jurídicos hoje e o respectivo regime jurídico que o ordenamento permite para o desenho subjetivo da administração pública, o desenho de suas estruturas? E falar em reforma é lembrar um percurso histórico, uma nota histórica, que nós temos dois grandes marcos mais recentes de reforma. Primeiro, o próprio Decreto-Lei 200, não só quanto à estrutura, mas quanto também às atividades,
imprimindo uma nova forma de conceber essas atividades, um modelo burocrático com determinados méritos, inclusive no tocante à épocas, licitações e contratos, e depois no chamado movimento de reforma do Estado, a partir sobretudo de 94, depois de 98, com mudanças constitucionais e criação de novas estruturas, com núcleos diferenciados do próprio Estado. Esse seria, a partir desses dois grandes momentos, um momento novo no qual se insere essa proposta de reforma ou diagnóstico para verificar necessidades de novas reformas. Quanto à proposta em si, ou a possibilidade de uma lei orgânica, como sugere o próprio tema e como tem sido ventilado pela doutrina, após, sobretudo, esse trabalho da Comissão de Juristas, eu confesso que eu tenho algumas dúvidas quanto a essa possibilidade, sobretudo em razão do nosso sistema constitucional de divisão de competências. Quer dizer, nós temos os entes da federação, os entes políticos, que são todos autônomos, que possuem pela própria Constituição espaço para cuidar com autonomia de sua administração pública, muito embora, diz a Constituição nos artigos 24 e 28, com relação a estados e municípios, observando os princípios de organização da Constituição Federal. Então nós temos na Constituição competência da União para normas gerais em matéria de licitações de contratos, normas gerais em matéria de direito financeiro. Nós temos a competência exclusiva para tratar a respeito de direito civil, de direito privado, o que envolve a personalidade de direito privado, os entes sujeitos ao direito privado, a respeito dos quais não podem dispor normativamente estados e municípios. Então, se nós temos que pensar a respeito de uma lei orgânica nacional, quer dizer, que abranja, que submeta todos os entes da federação, esses são condicionantes necessários. Nesse anteprojeto, a Comissão de Juristas entendeu que é possível uma lei orgânica nacional que se aplique a Estado, União, Estados e municípios, Distrito Federal e municípios, por essas razões, quer dizer, com relação aos entes com personalidade de direito privado, trata-se de competência exclusiva da União, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações de direito privado, sem problema. E com relação aos entes de direito público, contudo, eu entendo que não há essa competência. Eu acho difícil sustentar que um vínculo de controle, por exemplo, entre uma entidade da administração direta e a administração indireta, na esfera federal, supervisão ministerial, em um estado e em um município possa ser tratado por lei federal. Eu não vejo como reconhecer essa competência. Mas o anteprojeto foi feito dessa forma, entendendo que, na verdade, a competência a respeito de direito financeiro e de normas gerais de licitações, um grande passo evolutivo tratado nesse anteprojeto, abarcaria esse ponto. Na prática, assim, para tentar resumir o estado da questão, eu sou simpático à iniciativa, eu acho necessário. E na prática, estados e municípios foram seguindo o esquema da União, administração direta e indireta, hoje obrigatório pela própria Constituição, e seguindo o arcabouço conceitual do Decreto-Lei 200, de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. O que é bom, para que nós possamos ter uma uniformidade de tratamento e de organização. Então, na prática, a despeito dessas questões, eu acho interessante que nós possamos trabalhar com uma certa uniformidade de sistemas de organização subjetiva da administração pública. Nós tivemos agora, recente, há cerca de 2 semanas, uma lei nacional para tratar dos vínculos aí de parceria. Eu sempre me questionei a respeito da competência, no caso, para esses vínculos dos próprios entes. Quer dizer, nós temos uma lei federal que trata do vínculo com as organizações sociais e OCIP da União, uma de cada um dos estados. Agora veio uma lei nacional, que terá algum tipo de influência quanto a isso. E eu perguntava a alguns colegas, e os colegas que apoiavam isso diziam a respeito da competência dos estados. É atividade de fomento da administração pública. Está na autonomia, cada um decide como faz. Eu, nesse caso, sempre entendi que é mais matéria
contratual do que propriamente de fomento, e que então se inseria nas normas gerais de competência da União. Mas, enfim, é um tema ainda também que pode ser discutido. Quanto à competência, o fato também é que, na prática, a Constituição não deixou muito espaço para essa normatividade quanto às estruturas de estados e municípios, e que o que menos interessa é essa questão da composição subjetiva, por exemplo, da administração indireta. As empresas subsidiárias integram ou não? Quais são as entidades que integram? Já que nós temos uma série de normas, de regras e princípios que enquadram isso ou não a entidade na administração indireta em sua estruturação legislativa, quer dizer, a lei dizendo qual se enquadra ou não, se aplica esse bloco de normas, de regras e princípios. Então, esse fato é, na minha visão, a importância pode ser relativizada quanto ao pertencimento ou não à administração indireta, já que nós temos como e a necessidade de verificar cada um dos vínculos travados com o Estado e o seu respectivo regime jurídico. Pois bem, propriamente a respeito da organização, já fora da questão do anteprojeto, mas ainda pensando em reformas, nós temos que pensar que um dos princípios fundamentais da organização, e não um princípio jurídico de qualquer forma de organização, é o princípio da finalidade, quer dizer, nesse caso, de se imaginar qual é a estrutura mais adequada para se perseguir determinados fins. Qual a estrutura o ordenamento me admite imaginar, conceber, para perseguir da forma ótima aquele fim, e no caso, em se tratando da administração pública, sempre finalidade de interesse público. É uma constatação, é uma afirmação fácil, essa ligação da organização com a finalidade. Contudo, o foco do estudo e talvez do controle, ele deve se voltar para esse processo de formação da organização pública, da vontade do Estado ou da estruturação da administração pública. Pensemos, por exemplo, em uma prestação de serviços públicos atribuída ao próprio Estado, seja na área de saúde, da educação, e que o Estado tem, pelo ordenamento jurídico, diversas formas de se organizar subjetivamente para prestar aquele tipo de serviço. Por exemplo, o Estado pode prestá-lo diretamente por meio da administração direta, um órgão. Determinados tipos de serviço pode, com auxílio do particular, prestar indiretamente por meio de concessão, talvez permissão. O próprio Estado prestar indiretamente por meio de uma estrutura criada para isso, uma entidade, uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Ou o Estado pode ainda firmar um vínculo de colaboração com um particular. Vamos tratar aqui, por enquanto, só de organizações sociais, ou CIP, enfim. Sem entrar propriamente em cada uma das atividades, vejam quantas alternativas, o leque de opções que o Estado possui. Eu pergunto, qual é a melhor alternativa? Em abstrato, é claro que não se pode dizer, a não ser em questões, ou sob um viés político-ideológico, mais propriamente ideológico, qual é de antemão a melhor alternativa. Mas o que se pode é exigir do Estado que esse processo de identificação da melhor forma de estruturar a prestação de uma atividade seja um processo público presidido por essa finalidade. O que se assiste muitas vezes, sobretudo com relação às entidades do terceiro setor, é um processo meramente, é um processo decisional, um processo político, que ocorre, por exemplo, no meu estado, como se pergunta, bom, por que determinados tipos de serviços são prestados por organizações sociais e outros por OCIP? Por quê? Bom, quando muitas vezes, já voltando à patologia corruptiva, se verifica qual organização social foi beneficiada, já se imagina de antemão que a solução foi pensada para que um sujeito fosse beneficiado. Agora, se o Estado parte dentro de suas opções para buscar a melhor alternativa, é claro que todas devem ser sopesadas, meditadas em seus prós e contras para que fundamentadamente se decida a respeito do melhor tipo de estrutura. Estrutura subjetiva, quer dizer, qual a diferença? Por que a universidade pública é geralmente uma fundação, uma autarquia de direito público e a escola pública é um órgão ligado à secretaria? Não é o serviço de educação? Sim, mas para a universidade convém que ele seja prestado com maior autonomia e a escola não.
ótimo, é um exemplo das diversas possibilidades que existem em praticamente todas as áreas e com relação às quais o poder público acaba de forma arbitrária ou motivados por interesses que não são ligados ao interesse público, decidindo a estrutura, o meio, a organização que prestará um dado tipo de serviço. Não é uma decisão simples, não é uma decisão política. Por exemplo, criar uma fundação e atribuir a ela o regime de direito público ou de direito privado, porque daí decorrem várias consequências ligadas à atividade dessa entidade. Por exemplo, o regime funcional, o regime dos agentes públicos. Por exemplo, o regime processual, das prerrogativas, das sujeições, dos prazos. No tocante ao regime funcional, pode ser que seja mais vantajoso o regime seletista, por exemplo, porque sempre se fala, não tem estabilidade. Sim, mas tem encargos, né, maiores. O encargo é maior. O regime estatutário não tem encargo, mas a previdência, posteriormente, a preocupação maior. Então, são possibilidades gerenciais que não são simples e que o poder público deve, sempre em cada caso, verificar em um processo amplo de discussão e fundamentação. Isso não é propriamente direito administrativo, isso é administração pública. Então, conceber a estrutura mais adequada em todo o seu regime jurídico para a finalidade que se almeja. Existem consequências que não são meramente formais ao se criar uma estrutura e atribuir a ela o regime de direito público ou de direito privado. Muito embora essa distinção, essa dicotomia hoje não possa justamente ser raciocinada em termos de dicotomia. E já de há muito tempo se fala que o regime ele deve ser pensado como formado por pontos geométricos sucessivos ou por concentração, pigmentos, já que nunca há regime totalmente privado, isso todos nós sabemos. E não basta também simplesmente atribuir a qualquer pessoa formalmente um regime independente da atividade que é realizada. Esse é um ponto importante para uma eventual reforma, para uma meditação, sobretudo porque tem existido uma certa insegurança jurídica no tocante ao regime das entidades sujeitas ao direito privado. Insegurança que ocorre justamente porque o regime formal que a lei atribui ao criar uma entidade ou ao admitir, autorizar que se crie, não é o mesmo necessariamente da atividade. Essa razão de já se ter admitido, o Poder Judiciário vem admitindo, por exemplo, que o critério do serviço público é o dominante com relação à execução por precatórios, em penhorabilidade de bens públicos, mesmo com regime privado, das empresas públicas. Em um movimento que se critica do chamado autarquização das empresas públicas, já que foram criadas justamente para que tenham os instrumentos do direito privado para buscar atender o interesse público. E o problema que pode ser atribuído ao legislador e resolvido, talvez, por meio de reforma, é justamente precisar alguns desses pontos de forma mais clara. Exemplo, regime de licitações de contratos. Se questiona muito, e a própria administração, por meio do Poder Executivo, os administradores reclamam do regime de licitações para as entidades de direito privado, inclusive fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, mas é o próprio Executivo que não tem iniciativa de uma nova lei. A Constituição já prevê, no artigo 173, há muito tempo, o Estatuto de Licitações das empresas estatais, que não vem, que está parado no Congresso há muito tempo. Com relação às fundações de direito privado, é a própria Lei 8666, enviada pelo Executivo, que determina a sua submissão. Então, a reforma depende da iniciativa do próprio Poder Executivo para se eliminar esses pontos que são chamados de entrave, mas que estão na própria lei. São inadequados, sem dúvida, mas aí sim dependem de reforma para que a distinção entre regime público e privado fique mais clara
e voltada, é claro, ao atendimento do interesse público, porque mesmo as entidades de direito privado são instrumentos para se buscar a defesa do interesse público. Na prática, hoje, a diferença no tocante ao regime, sobretudo orçamentário e financeiro, das empresas dependentes, das fundações de direito privado, é um regime de direito público. Então não tem diferença praticamente nenhuma quanto a isso, porque é um regime de total dependência do Estado. E que aí sim se depende, necessita de um campo para reforma. Reforma, o segundo ponto, dos 3 que vou tratar, e tentando ser mais breve, no tocante a reforçar a autonomia dos entes que já possuem pela própria Constituição e permitir que se criem novas formas de assegurar ou de conceder outra autonomia. No tocante aos entes que possuem autonomia pela própria Constituição, o exemplo maior é a própria universidade, que é universidade pública, que é autônoma só na Constituição, porque a universidade pública, para fazer um concurso, precisa de autorização do Ministério do Planejamento, a Universidade Federal. Que autonomia é essa? Tratando aqui a autonomia como ausência de subordinação hierárquica, sem dizer quanto a campo de normação. Então, a própria universidade não tem a sua autonomia orçamentária e financeira, porque está subordinada ao Poder Executivo. A emenda constitucional 19 trouxe a possibilidade do chamado contrato de autonomia ou contrato de gestão, no artigo 37, parágrafo 8º, ainda não disciplinado, criticado por alguns. Eu acho que é uma possibilidade de se trabalhar, sem dizer que por meio de contrato se vai relativizar o que a lei dispõe. Não, mas a própria lei atribuir, criar um regime diferenciado e, por meio do contrato, se acessar esse regime jurídico diferenciado, de maior autonomia para, inclusive, órgãos, por que não, e entidades, sobretudo entidades sujeitas ao direito privado, porque se foram submetidas ao direito privado, é porque necessitam desses instrumentos de atuação para bem servir o interesse público. E por meio desses instrumentos consensuais de concertação da autonomia, por exemplo, é que se pode também admitir o ajuste de metas e o controle de resultados, como já está na Constituição, que falta ser disciplinado, aí sim, talvez por uma lei orgânica, para que a autonomia exista na prática e não só exista autonomia, repito, autonomia como espaço próprio de atuação, de autoadministração, não só autonomia no texto da Constituição, no texto da norma, já que o nosso sistema, sobretudo orçamentário e financeiro, é muito concentrado no Executivo e as entidades todas dependem, o próprio Executivo, Judiciário e Ministério Público, acabam dependendo do Poder Executivo para exercer a sua autonomia. Então esse é o segundo ponto importante, depois do regime jurídico, quer dizer, a disciplina maior da autonomia e as formas de assegurá-la, inclusive com relação à possibilidade de contratualizá-la, desde que o regime jurídico respectivo, quer dizer, o que será ampliado, seja definido na própria lei e não por contrato. Nesse ponto, abro uma ressalva, a disciplina das entidades do chamado terceiro setor também necessita de um tratamento mais uniforme, que nesse anteprojeto vem sendo tratado, mas para focar em alguns pontos essenciais, sobretudo com relação, dizia antes, esse processo de criação de entidades, mas também a forma de escolha do vínculo que será tratado, quer dizer, por que o contrato será firmado ou serviço executado por uma OCIP e não por uma organização social ou vice-versa. O que as diferencia e faz com que uma OCIP seja mais adequada, por exemplo, para determinados projetos e a OS para determinados equipamentos, serviços. O que as diferencia em cada um dos regimes jurídicos. No meu estado, em Goiás, agora nós tivemos uma lei, a Lei 18.331, que trouxe algumas iniciativas interessantes, que eu só faço referência. A Lei 18.331/2013. Diz a lei, determina ao Poder Executivo que o Executivo deve estimular a qualificação do maior número possível de organizações sociais, justamente para evitar o direcionamento, né? Quer dizer, aquela organização criada já justamente para assumir aquele serviço, alguém do governo já sai para assumir aquele serviço. A lei trata da incorporação de bens ao patrimônio público, ligados aos serviços, bens adquiridos pela OS. A lei trata de estabelece limite para as despesas administrativas da organização social, limites à remuneração dos conselheiros, focado
com o próprio contrato de gestão, e a lei estabelece um conselho de excelência, no caso para a área da saúde, para fiscalizar toda a política pública da saúde e execução do contrato de gestão, composta, além de membros do Ministério Público, no caso da área da saúde, por membros do Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, as universidades que possuem cursos de medicina e tantos outros. A intenção é que esse conselho fiscalize realmente o alcance das metas, quais resultados foram oferidos, para que o poder público tenha, inclusive, que motivar a eventual prorrogação depois no final desse contrato e possa verificar na prática como está sendo feito executado esse contrato. Por fim, o último ponto relativo à necessidade de reforma é do controle. Nós não temos uma boa tradição de controle, nós sabemos, e sobretudo de controle da administração pública. No tocante ao controle da administração pública, existem muitas sobreposições de competências de órgãos e entidades, inclusive na própria administração, no executivo, de competências correcionais e de controles internos. Não existe muitas vezes uma atuação concertada e há um certo ciúme institucional, vamos dizer assim, por parte de algumas instituições, seja do Executivo, seja do próprio Ministério Público. Isso traz ao gestor, em muitas situações, um desespero, porque não sabe qual orientação seguir. Dou um exemplo. Lá no meu estado, o Ministério Público, por meio de diversas ações, entendeu que não é possível o pagamento do 13º salário aos agentes políticos, aos vereadores. E o Tribunal de Contas entende que é possível. E o gestor, como é que faz? Ele fica o presidente da Câmara. Bom, aqui o promotor me ameaça, me proíbe, que eu vou ter que devolver do meu bolso se eu pagar. O Tribunal de Contas diz que pode. E aí? Não tem uma concertação para isso quanto aos órgãos. É claro que a própria Constituição admite, a gente sabe que existem esferas independentes de controle, mas é possível pensar em uma atuação um pouco mais concertada no tocante à proteção do patrimônio público. Quanto ao controle administrativo, eu acho importante valorizar o controle prévio de legalidade exercido pelas instâncias internas, sobretudo pela advocacia pública. Para que isso possa ser feito, esse controle prévio, é importante que o controle administrativo, controle interno, tribunais de contas, também respeitem o espaço do administrador público e, sobretudo, a opinião jurídica. Quer dizer, hoje está uma certa moda de processar por opinião. Então, o advogado toma multa porque ele discorda da orientação do Tribunal de Contas. Ele pode discordar, claro, direito não é matemática. Se ele tem uma opinião juridicamente sustentável na doutrina, na jurisprudência, etc., é claro que ele pode sustentá-la. Mas o Tribunal de Contas não admite opinião contrária à sua, e o gestor é penalizado. Então, é claro que se tem que reservar um espaço para que a opinião jurídica manifestada tenha o seu valor, e não só o valor de seguir o que o órgão de controle externo determina. Senão é mais fácil entregar a administração para o Tribunal de Contas e não precisa de procuradoria em lugar nenhum. Dessa forma, o controle não respeita o espaço do administrador, aquela clássica noção de se substituir ao administrador. Então eu digo, fazendo autocrítica, meu caro Laércio, que o controle nós temos que resistir à tentação de administrar. O administrador ele está obrigado a buscar a melhor solução possível, a mais eficiente. Mas o controle tem que se contentar com o razoável. Ele não pode responsabilizar por essa ou aquela falta, aquela solução, se ela é razoável. Então, o controle, para tanto, deve evoluir para valorizar o papel do administrador. Caso contrário, só as pessoas ruins permanecerão na administração pública, né? O ordenador de despesa é o mordomo da administração, o culpado de tudo, como nos crimes antigos. Na dúvida, a minha esposa é procuradora pública da AGU, né? Eu sempre falo, eu sou do Ministério Público, né? Apesar disso, nós somos uma família muito boa. Na dúvida, é mais fácil negar, não é? Você não fica tranquilo, eu dei um parecer dizendo que isso é legal, como se diz, qualquer coisa que der, eu tirei o meu, né? Não tenho nada com isso. Qual o estímulo que se tem para buscar soluções, para buscar consenso, para apontar juridicamente? Ninguém está falando de corrupção, mas para buscar soluções admitidas pelo ordenamento. Não, o que se quer é evitar a responsabilização.
muito por conta da atuação do controle, porque o controle acaba incentivando a unicidade de pensamento, não permitindo a opinião jurídica, a busca de soluções jurídicas para a resolução de problemas da administração pública. Então, esse é um ponto que deve ser alterado no controle. E finalizando, ligado ao controle, sobretudo ao controle externo, o órgão no qual atua, eu assisti o professor Rogério falando e sobre os problemas da jurisdição, e sobre a possibilidade de uma jurisdição administrativa. Hoje, o campo mais propício para o controle da administração, que abrange o escopo maior, nós sabemos que é o controle interno e o controle externo. A Constituição diz fiscalização financeira, orçamentária, patrimonial, operacional, voltada à economicidade, à eficiência, renúncia de receitas. Então, é uma fiscalização que transcende a legalidade e cujo sistema de controle externo precisa ser reformado. Esse sistema atual, quer dizer, com a composição atual dos tribunais de contas, no estágio atual de evolução da República e do direito, não tem a menor condição, na minha opinião, de continuar esse sistema de indicações da forma que é feito. Pensando na justiça administrativa, a nossa associação hoje tem se mobilizado pela submissão dos conselheiros dos tribunais de contas ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, assim como a nossa submissão dos procuradores já feita ao CNMP, ao Conselho Nacional do Ministério Público. Na minha opinião, esse é o embrião da criação, não sei se uma jurisdição administrativa, nem se seria possível, mas de uma magistratura de contas, quer dizer, é um meio de se começar a primeira semente para que nós possamos aí levar os tribunais de contas para dentro do Poder Judiciário, como uma jurisdição especializada dentro do Poder Judiciário, que tem esse conhecimento que o Tribunal de Contas tem. O professor Rogério dizia que o Judiciário muitas vezes não tem, mas com os mesmos rigores, com a mesma responsabilização do Poder Judiciário, sem a politização. Para mim, esse é o primeiro ponto de se criar, não propriamente jurisdição administrativa, mas de se levar para dentro do Judiciário esse sistema de controle. Por fim, meus amigos, a importância sempre clara também do controle social, que não se resolve com lei. Nós já temos diversas leis. Muitas vezes o cidadão tem os instrumentos, muitas vezes, diz o professor Diogo de Figueiredo, o cidadão não participa por falta de estímulo. Hoje nós temos muito estímulo para que o cidadão participe. Muitas vezes porque ele não pode dizer não compreende, não tem acesso. Mas o pior é quando o cidadão se recusa a participar. E se recusa porque não acredita na administração pública, não acredita que nada vai ser levado em consideração. É isso que nós temos que combater por meio do resgate da confiança na atuação da administração pública. Fechando, no tocante aos problemas, quer dizer, de corrupção e ineficiência, eu acho que essas reformas de uma eventual lei orgânica ou de leis orgânicas nos estados se voltam mais propriamente ao combate da ineficiência, a mudar essas estruturas e permitir essa atuação ou criação de estruturas voltadas a isso. Mas a ineficiência tem braços dados com a corrupção, quer dizer, o famoso criar dificuldades para vender facilidades. Então, com certeza, com uma atuação que não é ágil, que não é proporcional, que não é razoável, alguém é favorável a esse sistema. Não somos nós, e que nós possamos debater e mudar alguma coisa nesse cenário. Obrigado, atenção de todos vocês. Obrigado, professor Fabrício. Eu passo de imediato a palavra à professora Ana Cláudia Finger, que falará sobre o novo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Paraná. Muito bom dia a todos. Agradeço a apresentação feita pelo professor Rodrigo, a presidência da mesa. Quero iniciar parabenizando a Ordem dos Advogados do Brasil por mais esta conferência, mais um evento que já se notabiliza pela excelência, ao tempo em que agradeço imensamente o honroso convite e a incumbência de poder me dirigir aqui a este público tão seleto, mas tão qualificado.
a quem cumprimento nas pessoas dos meus queridos alunos e ex-alunos da Universidade Positivo, meus queridos amigos que aqui me honram com a presença, e também ao meu marido, porque, como ele disse, se não viesse, ele não tinha janta em casa. Então, muito obrigada, querido. Muito bem. O tema que me foi proposto sobre a revisão, a necessidade de uma revisão do Estatuto do Servidor Público do Estado do Paraná. Esse tema não pode ser analisado sem que antes se faça uma breve abordagem sobre a Constituição Federal de 1988, que para muitos, dada a reviravolta doutrinária e jurisprudencial que provocou no direito administrativo, trazendo novos arsenais jurídicos para fazer-se suplantar aquela perspectiva autoritária que durante muito tempo timbrou o direito administrativo, um direito marcado pela ideia da unilateralidade do exercício do poder, do monopólio do exercício da atividade administrativa, que foi superada efetivamente, penso assim, com a Constituição de 88. Alguns até dizem que o direito administrativo teria nascido com a Constituição de 88, por ser um direito novo. Em verdade, o que nós temos é que o direito administrativo ganhou uma nova roupagem, sobretudo com a inserção dos princípios constitucionais da administração pública como instrumentos de legitimação dos poderes e deveres da administração pública, melhor dizendo, deveres-poderes. Com a inserção ou a configuração constitucional do processo administrativo como um direito e uma garantia fundamental do cidadão, do litigante e acusado. Então, portanto, aqui reconhecidamente a necessidade do devido processo legal em todas as situações que se instaure um litígio ou uma acusação e que se estabeleça entre a administração pública e o particular, além de uma série de outras modificações. E a Constituição também, sensível a essas modificações, dedicou um capítulo especial e promoveu substanciais alterações. Em verdade, deu uma especial atenção ao tema do servidor público, dedicando uma disciplina normativa ao servidor público, né? Aí as regras do concurso público estabelecidas no artigo 37, incisos 1º, 2º e 3º, no artigo 39, o regime de previdência do servidor público no artigo 40, o regime de responsabilização, estabilidade e responsabilização do servidor público no artigo 41, e que, inclusive, sofreram novas alterações com o poder derivado, com as emendas constitucionais de 1998, notadamente as emendas 19 e 20, que provocaram uma substancial, uma significativa modificação na relação servidor e poder público. A disciplina normativa que rege a relação entre servidor público no Estado do Paraná e o Estado do Paraná, que é uma legislação que data de 1970, a Lei 6174 de 1970, efetivamente não reflete, na grande maioria dos seus dispositivos, essas alterações promovidas tanto pela Constituição Federal de 88, como também pelas reformas que se operaram na década de 90. E por isso a necessidade de se refletir sobre a necessidade imperiosa de uma revisão dessa relação servidor público do Estado do Paraná e o Estado do Paraná. O Estado do Paraná não poderia ficar, e penso que não pode permanecer nessa posição, um Estado que tem uma posição de destaque no cenário nacional, não só no campo político, econômico, mas também das ciências jurídicas. Nós temos grandes nomes, os maiores, grandes expoentes da ciência jurídica aqui no Estado do Paraná, e ainda assim temos um estatuto que data da era de 1970. Não é possível se admitir, e por isso a necessidade, sim, de se refletir sobre essa modificação. Para vocês terem uma ideia, o Estatuto tem algumas previsões, como, por exemplo, utiliza a expressão funcionário público, já abolida pelo texto constitucional, para se referir ao servidor público.
O Estatuto tem uma previsão curiosa, eu comentava hoje pela manhã até com o professor Emerson, e eu tenho aqui vários servidores públicos que poderiam até me corrigir, talvez pela minha ignorância, mas há uma previsão no Estatuto que o servidor público deverá prestar caução em determinados cargos. Eu não sei que cargos que são esses, mas há uma exigência no artigo 42 da prestação de caução. Não sei se há ainda isso, né? Imagino que, na verdade, isso acaba sendo uma presunção de que o servidor público vai se valer do cargo para benefício próprio, né? E aí ele já está garantindo que, se ele lesar os cofres públicos, a caução que ele prestou, então, já superaria essa lesão ao erário. O Estatuto estabelece também um limite de idade para o concurso público, um limite de idade máximo. O artigo 43 fala do concurso de provas ou de provas e títulos para o preenchimento de cargo público, observado o limite de idade máxima em 45 anos. A Constituição Federal, e notadamente aqui a reforma operada pela emenda 19, veio introduzir uma espécie de flexibilização ao Instituto do Concurso Público. Deixo aqui já ressalvado que não é flexibilizar o concurso no sentido de fazer ou não, mas de flexibilizar o concurso para trazer para o administrador público a possibilidade de, ao estabelecer o concurso para o preenchimento de cargo e emprego público, que as exigências de qualificação feitas no edital do concurso sejam atreladas à natureza e à complexidade do cargo. Ou seja, que a administração tem o poder discricionário de estabelecer os requisitos, desde que eles sejam adequados, razoáveis e proporcionais aos atributos do cargo. Essa limitação genérica de idade para todo e qualquer cargo público prevista no Estatuto é absolutamente incompatível com a ideia que se pretenda de uma administração pública proporcional, razoável, como aqui o professor Fabrício bem colocou. Então, há efetivamente a necessidade de revisão de inúmeros de seus dispositivos e inúmeras poderiam ser as observações críticas que podem e devem ser feitas ao Estatuto atual, mas, dada a exiguidade do tempo, me permito aqui fazer alguns recortes, alguns apontamentos que entendo necessários, importantes para uma reflexão aqui com vocês. Primeiramente, já que está a se propor aqui uma reforma, um novo estatuto, não podemos deixar de reconhecer que a relação servidor público-Estado, numa relação estatutária que se estabelece a partir de uma disciplina legal, ela pode ser modificada unilateralmente pelo poder público. O servidor público não é dono, proprietário do cargo que ele titulariza, que ocupa. Daí porque ele se submete às alterações, às modificações que o poder público, através do poder legislativo, faz, seja com relação ao regime de trabalho, lotação, regime remuneratório, prestação de serviços, vantagens pecuniárias, vantagens pessoais, direitos e deveres. É sabido e ressabido, afirmado pela doutrina e pela jurisprudência, que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico. Então, essas alterações, o novo estatuto que vier, deve obrigatoriamente respeitar aquelas situações já consolidadas como direitos adquiridos dos servidores, ou seja, aquelas situações jurídicas constituídas sob a égide deste estatuto e que se permite que sejam usufruídas, gozadas essas posições jurídicas, ainda que venha uma alteração legislativa. Entretanto, o que eu proponho aqui para reflexão será que só o direito adquirido é um limite a esse poder reformador? Será que nós podemos aceitar simplesmente que o legislador, de uma hora para outra, depois de anos e anos de uma situação jurídica consolidada, da qual ele se beneficiou pelo cumprimento do servidor daquele regime de trabalho, daquilo que o servidor se empenhou moral, financeiramente, pessoalmente, com sacrifício seu, de sua família, inclusive, naquela situação jurídica, durante anos e anos, possa
o legislador simplesmente de uma hora para outra vir e por uma alteração legislativa ignorar tudo isso que passou? Só porque essa modificação, uma vez que aquela situação jurídica não se constitui para aquele servidor um direito adquirido, ele tem que se submeter a essas radicais transformações operadas pelo legislador? Eu tenho pensado e refletido em algumas situações que tenho me debatido na advocacia diária, que não é possível se permitir isso. Que esse tipo de administração de surpresas, que volta atrás nos seus passos, que num determinado momento impõe um determinado comportamento a um grupo, ou aos servidores, ou aos particulares, se beneficia desse comportamento durante longo período de tempo e simplesmente deixa o servidor à própria sorte. Esse comportamento, essa, como diria o professor Romeu, inaceitável administração de surpresas não se compadece com os princípios que estruturam um modelo de Estado democrático de direito, tal como se pretende o nosso na Constituição Federal. E aqui, e por que digo isso? Tendo como fundamento os valores ou vetores fundamentais sobre os quais se estrutura este modelo de Estado democrático de direito, como são os vetores, os valores do princípio da proteção da confiança, da onde se inspira por meio dos atos da administração pública, que não nos esqueçamos, gozam de presunção de legitimidade, da onde geram aí as legítimas expectativas dos destinatários do ato, e também do conteúdo do princípio da segurança jurídica, que tem um conteúdo jurídico essencial, tem como seu conteúdo jurídico essencial a ideia de previsibilidade. Como princípios estruturantes desse modelo de Estado democrático de direito e, portanto, princípios também vinculadores e informadores da atividade administrativa, essas situações jurídicas de vantagem, usufruídas pelos servidores públicos, por ato da própria administração pública, quando se perduram no tempo, com razoável decurso do tempo, não podem simplesmente ser desconstituídas e ignoradas pela administração pública. Daí, inclusive, a importância de uma previsão legislativa, já que veio atender aqueles anseios de há muito reclamados pela doutrina, da proibição, da expressa proibição da aplicação de interpretação retroativa. A administração pública não pode voltar atrás nos seus passos, e ao limite formal, inclusive imaterial, mesmo quando sejam atos ilegais, exatamente por conta da presunção de legitimidade desses atos, da boa-fé do destinatário, da segurança jurídica, que ela não pode modificar, revisando ou extinguindo esses atos, ainda que ilegais. Penso que aqui essas situações jurídicas também são dignas de tutela, de proteção, que o ordenamento jurídico constitucional nos dá. Daí, então, essas situações não podem simplesmente ser desconstituídas. Nós temos exemplos. O servidor público, ao longo da sua carreira funcional, ele vai, por meio das promoções, as progressões que são realizadas, ele alcança um status funcional no último nível e se aposenta no último nível, com aquela garantia de que ele percorreu pelos seus méritos, por tudo aquilo que ele empenhou naquele último nível funcional. Simplesmente depois de aposentado, a administração vem e modifica o regime dizendo não, agora o último nível funcional, para se chegar, ele teria que ter andado mais 5 degraus. Mas ele está aposentado, ele não tem condições de chegar ao 5º degrau. Mas ele vai continuar com a mesma remuneração. Não há nenhuma irregularidade, porque não há direito adquirido a regime jurídico, e aqui, a preservação da garantia da irredutibilidade dos vencimentos está assegurada. Será
Será que não há decesso remuneratório, uma vez que aqueles que vão chegar a atingir o último nível da carreira vão ter uma remuneração condizente com o último nível da carreira, que não é aquele que já se aposentou? E aqui eu já estou falando, se não de direito adquirido a regime, mas de ato jurídico perfeito e acabado, como é a aposentadoria do servidor público. Então, dentre essas, antes de falarmos sobre a necessidade de uma revisão de um estatuto do servidor público do Estado do Paraná, é preciso sim refletirmos sobre quais as consequências, as implicações, enfim, os reflexos que um novo estatuto poderá trazer para o servidor público do Estado do Paraná. Nós temos, e aí, algumas questões bem objetivamente tratando aqui dos dispositivos, por exemplo, com relação ao estágio probatório e à estabilidade. O Estatuto prevê o regime de avaliação do servidor público no estágio probatório de 2 anos, quando já saber, e que a estabilidade será adquirida também nesse período de 2 anos. Nós sabemos que com as modificações operadas pela emenda 19, esse prazo para aquisição da estabilidade foi aumentado para 3 anos. Durante muito tempo houve uma discussão especificamente no plano federal, até porque o Estatuto do Servidor Público Federal, que é de 1990 e que, atendendo a uma determinação constitucional, implementou o regime jurídico único do servidor público federal, estabeleceu lá no seu artigo 20 que o prazo para estágio probatório seria de 24 meses. E isso, pelo menos na administração pública federal, acabou ganhando uma discussão a propósito de que o prazo para aquisição do estágio probatório seria o de 2 anos e o prazo para aquisição da estabilidade seria de 3 anos, porque seriam requisitos diferentes avaliados em um e outro, né? Me parece que não tem um sentido se estabelecer essa distinção. Me parece que é uma consequência lógica a ampliação do estágio probatório em razão da ampliação do prazo para aquisição da estabilidade, sob pena de se ter instalado uma situação em que o servidor público foi aprovado no estágio probatório, mas não adquiriu a estabilidade, então ele não é estável. Qual é a sua configuração? Qual é a sua qualificação, né? Já algumas decisões não tão recentes, que muito embora tenham demorado, mas de 2009, 2010, do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que efetivamente não tem sentido se estabelecer essa distinção. Ainda que o Estatuto Federal preveja expressamente o prazo de 24 meses, com a mudança operada pela emenda 19, para aquisição da estabilidade em 3 anos, há necessidade também de que esse período de estágio probatório seja realizado no período de 3 anos. O Estatuto deveria prever, e o nosso Estatuto aqui no Estado do Paraná não prevê, o regime, por exemplo, de avaliação do estágio probatório, mediante critérios objetivos de avaliação do estágio probatório. Por exemplo, situações de interrupção do estágio probatório, o servidor que se afasta por motivo de licença médica, licença maternidade ou paternidade, esse afastamento interrompe ou suspende o prazo do estágio probatório. O Poder Judiciário também já decidiu que sim, porque o servidor não pode ser avaliado se ele não está no efetivo exercício das suas funções. Mas isso gera controvérsia diante da omissão legislativa e que o novo estatuto certamente haverá de suprir com a previsão dessas regras, dessa disciplina, tanto para a avaliação do estágio probatório, como também para estabelecer critérios objetivos daquela avaliação que é realizada ao final para a aquisição da estabilidade. Não posso deixar de fazer referência aqui das questões referentes atinentes ao regime disciplinar do servidor público. O professor Rogério Gesta Leal falou aqui da pesquisa levantada, dos números levantados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de que
grande número, né, quase 50% das demandas em que se discutia as relações Estado-sociedade, dizem respeito à relação Estado-servidor público. E é imensa a quantidade de processos em que se tem a discussão em razão de nulidades, de irregularidades, de vícios que sejam apontados em razão da condução irregular de processos de responsabilização do servidor público. Exatamente por conta das prerrogativas e que decorrem para o administrador público por força do princípio da hierarquia, o agente público tem o dever de determinar a apuração de um ato que se apresente irregular, pelo comportamento irregular do servidor público, pelo descumprimento de seus deveres ou proibições. Então, diante dessa notícia, o agente público competente tem o dever de promover a apuração. Nos termos do nosso estatuto estadual, essa apuração se dá através de 3 institutos. Da sindicância, que é aquele procedimento prévio, preliminar, apuratório, que se presta para, basicamente, responder a 2 dúvidas fundamentais: se o fato é irregular ou não e se há indícios de autoria. Em caso negativo, sugere-se o arquivamento. Em caso positivo, a necessidade de instauração do processo administrativo disciplinar, que aí se caracteriza em razão da situação de acusação aí instalada, porque a partir daqui a administração formalmente acusa o servidor do descumprimento de um dever ou de uma proibição, com vistas à sua responsabilização funcional. Mas o Estatuto também prevê, no seu artigo 306, que se a falta for documentalmente provada ou confessada, a administração pública poderá punir sumariamente o servidor público, ou seja, pelo critério da verdade sabida. É evidente que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição e os nossos administradores têm dado a aplicação desse dispositivo a partir de uma interpretação conforme à Constituição, ou seja, a legitimidade dessa pena, ainda que se denomine por procedimento sumário, só poderá ser avaliada se efetivamente respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Mas o fato é que nós precisamos de uma modificação no Estatuto que venha estabelecer esse rito procedimental do procedimento de sindicância e também do processo administrativo disciplinar. Um rito procedimental que garanta o exercício das prerrogativas estatais, da administração de exercer o seu ius puniendi, de responsabilizar, melhor dizendo, do dever que a administração tem de responsabilizar o servidor faltoso, mas dever esse que deve ser cumprido a partir do direito, ou seja, assegurando-se a esse servidor acusado todas as garantias que decorrem do conteúdo dos princípios, do princípio do devido processo legal e, costumo dizer, seus desdobramentos como são contraditória e ampla defesa. Daí porque é inadmissível, não se pode aceitar, ainda que, por mais leve que seja a aplicação de uma penalidade, para o servidor de Bril, o professor Romeu, que foi servidor público durante quase 30 anos, sempre diz, para o servidor de Bril, aquele cumpridor zeloso de seus deveres, qualquer pena, por mais leve que seja, é uma mácula. É uma marca indelével na sua ficha funcional, na sua vida, no seu patrimônio pessoal, moral e funcional. Então, não se pode aceitar a possibilidade de imposição de sanção sem que ele tenha garantidas todas essas... sem que tenha ele todas essas garantias do contraditório e da ampla defesa. No processo disciplinar, e aí penso que o Estatuto é um instrumento adequado, inclusive, para estabelecer algumas coisas como, por exemplo, a aplicação do princípio do juiz natural, ou seja, a previsão expressa de que a responsabilização dos servidores só será realizada mediante comissões permanentes, previamente constituídas constituídas previamente à prática do ato que venha a ser investigado. A possibilidade de se aplicar
de se buscar a responsabilização do servidor público por meio de comissões que são criadas após a ocorrência do fato, abrem para o administrador público a possibilidade, o critério subjetivo de já criar comissões psicologicamente vinculadas para punir ou para absolver. Se o servidor é amigo do rei, quem vai presidir a comissão de processo administrativo disciplinar é a Madre Teresa de Calcutá. Se for inimigo do rei, vai ser o Torquemada da Santa Inquisição. Então, a instituição de comissões permanentes, ou seja, aquilo que o professor Romeu defendeu e defende já há muito tempo, foi objeto de sua tese de doutoramento, que é da aplicação do princípio do juiz natural como um desdobramento do princípio do devido processo legal, na relação administração pública e servidor, no seu regime de responsabilização, é uma exigência dessa garantia do devido processo legal, ou seja, do processo justo, né? Como garantia de um julgamento imparcial, reto e objetivo. Então, a aplicação do princípio do juiz natural. No campo do processo administrativo disciplinar, nós temos aí, a doutrina tem discutido isso e muitos têm debatido sobre que o campo da responsabilização disciplinar se situa num terreno de discricionariedade administrativa. Uma discricionariedade que se revela não só em alguns estatutos no que diz respeito à aplicação da pena, porque o Estatuto prevê, para determinadas condutas, a aplicação da pena de advertência ou suspensão de 10, 30 ou 90 dias. Então, a autoridade poderia escolher a penalidade, mas, sobretudo, em razão da capitulação dos ilícitos administrativos. E aí penso que o Estatuto, ou ele teria condições de já dar uma determinabilidade maior para determinados conteúdos previstos como infrações, ou expressamente relegar para o administrador público através do poder normativo, não o agente por meio daquilo que ele entenda, o que seja, por exemplo, procedimento irregular de natureza grave, um conceito absolutamente aberto e indeterminado, para punir o servidor. Então, penso que não há discricionariedade administrativa, muito embora vários dispositivos enunciem esses chamados conceitos abertos e indeterminados, que podem ser utilizados como uma inesgotável fonte de arbítrio pelo administrador. A exigência de uma administração pública adequada, razoável e proporcional implica necessariamente a adoção de um comportamento que a administração tenha que justificar aquele enquadramento e, portanto, aquela punição, ainda que seja a partir de um conceito jurídico aberto e indeterminado. Penso que aqui o princípio da proporcionalidade pode ser um vetor para orientar a administração pública, mas efetivamente esse é um cuidado que o novo estatuto deve ter também no que diz respeito à definição, à capitulação dos ilícitos administrativos. E aqui já falando também de necessidade de se tipificar objetivamente a conduta funcional reputada como irregular, gostaria de relembrar também como uma inesgotável fonte de arbítrio o Instituto da Remoção. A movimentação funcional do servidor, que na grande maioria dos casos, em muitas situações, é feita como um instrumento de retaliação, de perseguição. Não há requisitos necessários e adequados para se instaurar um processo administrativo disciplinar e promove-se para, então, responsabilizar-se o servidor, então a autoridade resolve puni-lo com a remoção, né? Deslocando, muitas vezes, com mudança de domicílio, o servidor que durante anos e anos e anos, empenhado naquela situação funcional, com família constituída, com toda a sua vida constituída, é deslocado por uma outra localidade, sob a rubrica de necessidade imperiosa do serviço. Os estatutos, e aqui o Estatuto Estadual tem uma previsão que é ainda pior, não tem uma regulamentação tão específica como nós temos no âmbito federal. O Estatuto Estadual fala apenas de remoção a pedido do servidor público naquelas situações em que há
para acompanhamento de cônjuge, não define se salvo engano, ato vinculado ou discricionário, ou seja, se é direito subjetivo do servidor, que em razão, seja da previsão constitucional que dá uma especial proteção ao instituto familiar, à unidade familiar, seja porque é direito, sim, público subjetivo do servidor, poder obter a sua movimentação funcional para acompanhar o seu cônjuge. E o STJ tem recentes decisões, inclusive qualificando como direito subjetivo do servidor, ainda que o cônjuge não seja servidor público, que seja da iniciativa privada, né? Numa demonstração evidente da proteção maior assegurada à unidade familiar. No Estatuto Estadual, e aqui, então, a necessidade, penso, de já se prever o instituto da remoção mediante critérios objetivos, aquela remoção no interesse da administração, que o Estatuto venha definir o que é esse interesse da administração, ou que delegue também para o poder regulamentar as circunstâncias e situações que confiram essa possibilidade, essa prerrogativa da administração pública de movimentar o servidor no interesse da administração. O Supremo Tribunal Federal já tem decisões, várias decisões no sentido de anular, por exemplo, no campo disciplinar, imposições de penalidade que tenham sido fundamentadas em conceitos jurídicos abertos e indeterminados, exatamente porque essa indeterminabilidade do conceito, a imprecisão dessa fundamentação inviabiliza o exercício do direito de defesa do servidor. E me parece que essa é uma situação recorrente na administração pública, a remoção por necessidade imperiosa do serviço, que na verdade é revestida de remoção, mas é uma punição. Ainda no campo do processo disciplinar, e deixa eu ver meu tempo aqui, acho que já estou estourando. Já estourei, já estou me encaminhando para o final, presidente. Não poderia deixar de falar duas questões importantes. A aplicação de penalidade e competência para aplicação de penalidade que o Estatuto prevê, desde a autoridade máxima, secretários de Estado e diretores de órgãos das entidades. Uma questão importante e problemática diz respeito com a delegação e a avocação de competência nas decisões proferidas, notadamente em processos administrativos disciplinares. Isso como um instrumento de supressão de instância e que acaba violando o princípio da ampla defesa. Então, penso que também aqui o Estatuto deve ter uma especial preocupação ao estabelecer as competências e o regime de delegação, quem sabe aqui seguindo o regime de delegação estabelecido pela Lei 9784 de 99, que tem expressa proibição legal de que determinadas matérias não podem ser objeto de delegação de competência. Com relação ainda, e porque aqui o Estatuto Estadual não faz uma referência com relação à independência das instâncias. É sabido, doutrinária e jurisprudencialmente, que as instâncias no âmbito da punição dos servidores públicos são independentes, autônomas, podendo ser cumulativas. Ou seja, o servidor, por um mesmo fato, ele pode ser responsabilizado administrativa, funcionalmente, civilmente, quando o ato importar prejuízo ao erário, e também penalmente. No âmbito federal, há expressa previsão de que a decisão penal repercute na esfera administrativa, ou seja, não há aqui uma independência absoluta, apenas em duas situações. Quando a decisão penal for pela inexistência do fato ou negativa de autoria. No nosso estatuto aqui nós não temos essa previsão. O professor Romeu há muito vem defendendo e propondo a necessidade de uma reflexão maior sobre essa comunicabilidade das instâncias, notadamente quando a decisão proferida na esfera penal for pela insuficiência de provas. Tanto a doutrina, majoritariamente, quanto a jurisprudência, afasta a possibilidade de aplicação da decisão absolutória na esfera penal, na esfera administrativa, quando essa decisão da esfera penal for pela insuficiência de provas. O professor Romeu tem defendido, e aqui, obviamente, precisamos fazer uma observação, desde que seja o mesmo fato,
de mesmo conteúdo, ou seja, ressalvada eventual conduta falta residual do servidor. Se o fato é o mesmo, para o qual há uma punição administrativa e uma punição penal, pelo princípio constitucional da presunção de inocência, uma garantia inserida na Constituição, no artigo 5º, inciso 57, o princípio constitucional da presunção de inocência outorgou a privatividade da decisão judicial para o reconhecimento da culpabilidade de alguém. Então, se o servidor não é punido na esfera penal, ainda que por insuficiência de provas, ele não é culpado. Pelo princípio da presunção de inocência, essa decisão penal deve repercutir, porque só se pode pretender que, diante da consideração de um crime, o judiciário, aqui a autoridade é da decisão judicial para a qualificação daquele ato como crime. Se o judiciário entendeu que não está qualificado o crime, não seria possível pensar-se que o servidor possa receber uma punição por conta do princípio constitucional da presunção de inocência. Eu já extrapolei aqui no meu cronômetro o meu tempo, teria outras coisas ainda a falar aqui, tinha reservado aqui para falar sobre o tema da prescrição, mas aí eu acho que ainda levaríamos mais tempo. Penso que a reflexão sobre um novo estatuto é uma medida urgente. O servidor público do Estado do Paraná não pode mais ser tratado da forma como está, como vem sendo, que penso que há um verdadeiro descaso, um descompromisso das administrações com o servidor público. É urgente a necessidade de reforma, né? O servidor público tem que ser tratado com mais respeito, como um profissional da administração pública, tendo em conta especialmente esse conteúdo jurídico constitucional que a Constituição de 88 nos trouxe. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, professora Ana Cláudia. Eu vou abrir a palavra agora para a participação da plateia, aqueles que desejam fazer alguma indagação aos palestrantes, sintam-se à vontade.